Aleluia. Quando o Senhor fala com Elias, Arabá, xerei, decabá, sobre adarabás. Arabai, que me adagasséria, me arrassubre, cai. E o Senhor diz, vá para o riacho de Querite, porque eu dei ordem aos corvos. Aleluia. Você vê que os corvos, ele levava a porção certa. Aleluia. Mas, aleluia, a porção certa era o suficiente. E o Senhor fala comigo, o Senhor diz assim, diga para minha filha, que tem porção certa para a vida dela. Diga para minha filha, que tem porção certa para ela. E que eu, o Senhor, já passei endereço e já dei ordem, aleluia, para o milagre chegar, para a porção, aleluia, chegar. O Senhor diz aqui para você hoje, você vai receber, aleluia, uma porção do Senhor. Você vai receber algo que você entenderá que Deus está cuidando de você. Que você entenderá, aleluia, que o Senhor é Deus que ouviu e viu a tua oração. Deus está enviando, aleluia, Deus está enviando uma porção para alguém. Aleluia. E eu falo financeiramente, porque assim o Senhor manda eu entregar. Então o que ele faz? Elias vai para o riacho, fica lá. Só que passa-se o tempo e a Bíblia diz que o riacho, aleluia, seca. Sabe por que o riacho seca? Porque o Senhor já tinha preparado outra porta para Elias. E muitas das vezes o Senhor fecha algumas portas na nossa vida para nós entrarmos nas portas que Ele tem aberto. Aleluia, para nós. Talvez se o riacho não tivesse fechado, aleluia, ali, não tivesse acabado, se o Senhor não tivesse fechado e tivesse acabado aquela água daquele riacho, Elias talvez não teria saído dali. Por quê? Porque muitas das vezes nós preferimos ficar na nossa zona de conforto do que se movimentar. Então, quando se passa um tempo, a água do riacho seca, porque tinha uma porta que Elias precisava passar e que o Senhor já tinha preparado. Então, o Senhor permite a água, aleluia, faltar do riacho, acabar, para tirar Elias daquele lugar e levar ele para outro lugar. Você vê que o profeta está sempre em movimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tinha providência para Elias e tinha providência, aleluia, para uma mulher. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não sabia o que iria acontecer, mas Deus já estava preparando um grande milagre para ela viver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o riacho seca, assim Elias vai para Sarepta, porque chega o tempo de ele passar por outra porta. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês observar, Elias está passando por porta dentro de crise. Aleluia. Primeiro o Senhor manda ele sair para o riacho de Querite, abre uma porta no riacho de Querite. O riacho agora se acaba a água, seca, e o Senhor agora manda ele para Sarepta. Portas, aleluia, dentro de crise que ele estava passando, porque Deus estava dando estratégia e escape a Elias. E eu quero dizer para você que o Senhor, ele vai te dar estratégia, que o Senhor, ele vai te dar escape dentro deste, aleluia, momento que você está vivendo. Tem portas, aleluia, em tempo de crise. Você pode ver, aleluia, as portas, aleluia, dentro deste momento a qual você está passando. Você pode até dizer assim, Senhor,
Aleluia, eu não vejo nada. As coisas parecem cada vez mais apertar. As coisas parecem, aleluia, cada vez ficar mais difíceis para mim. Mas eu quero te dizer, pode até parecer, mas o Senhor está agindo e tem ação divina, aleluia, acontecendo, embora muitas das vezes tu não perceba. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no momento da crise que estava instalada em Samaria, o Senhor estava fazendo Elias se movimentar, Elias andar e ele acessar portas. O Senhor te trouxe aqui para dizer para você que você vai acessar portas. Você está entendendo? Você vai acessar portas. O Senhor tem portas para você acessar nesse tempo que você está vivendo. E o Senhor manda dizer, não são portas pequenas. Louvado seja o nome do Senhor. São portas de acessos grandes, aonde Deus vai te colocar dentro delas. Você só não pode duvidar daquilo que Deus está fazendo. Só creia. Você não vê Elias se questionando, você não vê Elias, aleluia, duvidando, mas você vê Elias obedecendo. O Senhor quer que neste momento você simplesmente obedeça os comandos a qual Ele está te dando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E siga as direções que Deus está te ordenando, porque não tem erro. Aleluia. Quando o Senhor nos dá uma direção, o Senhor traz paz para o nosso coração. O Senhor traz paz para a nossa alma. Se tem alguma coisa na tua vida, aleluia, que não está trazendo paz para você, aleluia, se você está em dúvida, então, minha filha, peça confirmação a Deus até Ele te dar paz. Não faça nada sem Deus não lhe dar paz, aleluia, porque o Senhor, Ele confirma e nos dá a paz que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se o Senhor não te deu paz, então aguarda mais um pouquinho, espera Deus falar e trazer a paz que tu tanto precisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque aqui Elias tinha a certeza de quem estava falando com ele. Elias tinha a certeza de quem estava o direcionando. Então ele vai, aleluia, para onde o Senhor o manda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer para você algo. O Senhor é Deus, aleluia, que Ele prepara antes mesmo de nós chegarmos. E o Senhor vai preparar coisas para você antes mesmo de você chegar. E quando você chegar, você já vai ser recebida com surpresa do Senhor.